Olá, sejam bem-vindos. Essa semana nós estudaremos João capítulo 1 e fica aqui o convite para você ponderar individualmente, em família, o que essas escrituras podem te ajudar, qual a mensagem que você precisa ouvir e melhorar na sua vida. Eu testifico que eu fiz o meu estudo e tiveram algumas coisas que realmente me serviram, foram valiosas para mim e que eu vou colocar em prática. E eu vou compartilhar no final algo que foi pessoal e que me acrescentou nesse estudo. Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho o contexto dessa história. Quem era João e o que ele estava fazendo, onde ele estava e para onde ele foi, tá? João, que escreveu esse livro, assim como outras epístolas e também o livro de Apocalipse, ele era um seguidor de João Batista. Ele andava com João Batista e ouvia João Batista testificando sobre o Salvador Jesus Cristo. E interessante que no início do capítulo de João, após ele ter convivido com João Batista, dele ter convivido com o nosso Salvador Jesus Cristo, a primeira coisa que ele fez no seu livro foi testificar de Cristo. E testificar que Cristo era Cristo antes mesmo da criação do mundo. Então, os primeiros 5 versículos ali falam um pouquinho sobre a criação e como Cristo estava presente na criação. Mas antes disso, vamos voltar lá. Ele era seguidor de João Batista e ele ouvia João Batista falando sobre Cristo. E quando ele conheceu Cristo, ele fez uma pergunta para o Salvador. E Salvador respondeu com um convite. A gente vai ver qual foi esse convite. Mas vamos começar a leitura. A gente já chega lá nesse pontinho. Então João colocou os 5 primeiros versículos dele, foram testificando de Jesus Cristo durante a criação. Vamos ver o que ele fala. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Então, inicialmente, a primeira coisa que ele quis fazer também foi testificar de Cristo no seu livro, né? E fazer o convite para nós também testificarmos sobre Cristo. Mas vamos ver o que aconteceu. João estava com João Batista. João Batista estava pregando. Ele sabia que era o seu chamado sagrado, preparar o caminho para o Salvador. Tanto que quando lhe foi perguntado quem ele era, perguntaram para João Batista, quem é você? Ele disse, no 23, ele disse o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele sabia que ele estava cumprindo uma profecia lá de Isaías, no Velho Testamento, que ele iria preparar o caminho para o nosso Salvador Jesus Cristo. E assim ele o fez. Ele sabia qual era a sua responsabilidade e ele se empenhou na sua tarefa. E aí, mais para frente, perguntaram para ele, por que João Batista batizava? Se ele não era Cristo, não era Elias, nem o profeta, nem Elias o profeta. E João respondeu no 26. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Vejam bem, por que ele fala antes de mim e depois de mim? Cristo estava presente na criação, antes da criação desse mundo. E depois, com o nascimento dele, que foi depois de João Batista. João Batista nasceu primeiro e depois Jesus Cristo nasceu, né? Então, ele disse que ele estava antes e depois, ou seja, ele sempre testificava de Cristo. E aí, João escutava João Batista falando, e em uma situação foi realizado o batismo de Jesus Cristo, em que João Batista o batizou e disse o seguinte, no 29, gente: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso vim eu batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas com que me enviou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista testificava de Jesus Cristo. É interessante que nessa situação ele testifica sobre a ocasião em que Jesus Cristo foi batizado e sobre a pomba que desceu, né? Então ele testificou que realmente ele era o Filho de Deus. Depois eles continuaram ali com João e aí apareceu o Salvador e esses discípulos começaram a seguir o Salvador. Porque João falava, ele é o Salvador, ele é o Messias, então eles falaram, então precisamos seguir esse Messias. E aí o Salvador pergunta para eles no 38, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E no 39 fala, e ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia e eram já quase a hora 10ª. Ou seja, a gente vai ver em diversos versículos aqui, trechinhos desse capítulo, que o Senhor faz o convite. Vinde, vede, segue-me, vem ver. Esse é o convite que eu quero que fique gravado na sua mente nessa semana, nesse estudo. Veja, sinta, dê a oportunidade de sentir por você mesmo se essas coisas são verdadeiras. Escute e siga para ver mudanças na sua vida acontecerem. E esse é o convite que o Salvador fez para aqueles jovens que queriam segui-lo. Vinde e vede. Depois teve uma outra ocasião, no 43, no dia seguinte que Jesus ir a Galileia, encontrou Filipe e disse-lhe, segue-me. Segue-me. Essa é a frase que o Salvador disse para ele. Seguindo eles, no 46, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, que havia recebido o convite de seguir a Cristo. Ele agora está falando com Natanael, vem e vê. Vem e vê. Essa é uma mensagem que o Salvador fez esse convite para Filipe. Filipe fez esse convite para Natanael. João Batista fez esse convite para João. João fez. É algo que nós devemos transmitir, compartilhar. É a mensagem de que Cristo vive. Vem sentir também, vem ver isso. Venha sentir essa alegria. E é o que aconteceu nesses versículos. E aí, quando o Filipe, né, Natanael questionou, perguntando, de onde me conheces tu? No versículo 48, Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esse é o convite do nosso Salvador Jesus Cristo para mim. É um convite do Salvador Jesus Cristo para você, para a sua família. Coisas maiores. A presença do Espírito no seu lar, mudanças de comportamento, esperanças, fé. Isso pode acontecer se nós seguirmos a Cristo. Mas agora, como eu disse para vocês que eu ia compartilhar algo que me chamou a atenção, individualmente para minha família, né, e para mim como mãe, foi a questão de que
quando a gente começa a estudar sobre João, ele fala que ele era o João o amado, né? A gente vai ver mais para frente, alguns capítulos ele se chama assim, João o amado, porque ele se sentia muito amado pelo Salvador Jesus Cristo. E eu fiquei ponderando sobre isso. E aí eu ponderei a questão de que eu fiz uma analogia na minha mente, tá? Eu, como mãe, sou um ser imperfeito, mas eu amo os meus filhos e eu quero que eles se sintam amados de maneira igual. Mas eu sei que, como eu sou imperfeita, eles têm alguns momentos que eles sentem que estou dando preferência para um ou que eu amo mais o outro. E eles comentam, né? Às vezes eles perguntam: quem você ama mais, mãe? E eu queria que eles sentissem esse amor de uma maneira bem individual, bem individual e igual para cada um. Mas eu sei que não tem sido fácil essa tarefa, mas eu sei que nosso Salvador Jesus Cristo, ele é perfeito. E a maneira de demonstrar amor dele é uma maneira plena. E eu digo porque ele ainda demonstra esse amor por cada um de nós. Uma maneira individual e uma maneira sem preferências, sem diferenças. É individual. E eu acredito que se nós ouvíssemos dos outros apóstolos, eles também diriam: eu era amado por Cristo, porque Cristo era perfeito. Então, eu quero que você pondere sobre isso. Isso foi algo que eu trouxe para meu estudo dessa semana, mas eu quero que você pondere aí na sua vida como você é amado individualmente pelo Salvador e como você pode seguir o seu convite de segui-lo em suas escolhas diárias e na sua vida, para sermos discípulos do Salvador Jesus Cristo. E como também nós podemos expandir esse convite para as pessoas que estão ao nosso redor. Vem ver. Né? Tem até um videozinho na aula que mostra maneiras de nós convidarmos amigos para ir à igreja e convidá-los para ver, para sentirem o que nós sentimos. Então, vem e vê, vem e segue-me. O Salvador fez esse convite e eu estendo ele aqui nessa aula para que você sinta isso também na sua vida. E testifico que essas coisas são verdadeiras e que fez muita diferença na minha semana, no meu estudo e na maneira como eu tenho tratado também os assuntos aqui na minha casa. Eu quero que mais para frente todos os meus filhos, quando perguntem quem era o mais amado, eles possam dizer: eu era o mais amado. Eu era o mais amado. Isso porque eu vejo que as escrituras são vivas e a gente pode adaptá-las para a situação em que nós estamos vivendo e seguimos a instrução do Espírito para cada situação. Então o Espírito vai te conduzir, vai te orientar para o momento que você está vivendo e o que você pode melhorar aí na sua vida. Um ótimo dia para vocês, excelente semana, espero que vocês tenham gostado do estudo e semana que vem voltamos aqui novamente. Tchau, gente, até mais!